Vamos lá, questão 14 da ficha de tipo sanguíneo. Uma mulher que nunca recebeu transfusão de sangue dá à luz em uma segunda gravidez, destacar, uma criança com eritroblastose fetal. Em uma terceira gravidez, nasce uma criança normal. Classifique quanto ao genótipo para o fator RH, a mulher, seu marido e as 3 crianças. Primeiramente, vamos entender o que a questão pede. Quando ela fala o genótipo para o fator RH, é descobrir se os alelos vão determinar se o RH é positivo ou negativo. Uma coisa que se deve se lembrar disso é que RH negativo é uma questão recessiva. Então, os alelos têm que ser o que eu decidi chamar de Rzinho, Rzinho. Enquanto a positiva é dominante, que vamos chamar de Rzão traço. Agora, como é que a gente pode saber cada um dos genótipos de cada um dos membros da família? Vamos começar pela mãe, já que a questão já nos deu uma dica muito boa, que é que o filho dela teve eritroblastose fetal. Isso é uma doença que só é capaz de ocorrer se a mãe for negativa. Então já vamos escrever aqui. Deixa eu só ir. Que vai ser Rzinho, Rzinho. Agora, como é que eu sei dessa informação? Para isso entender, tem que saber como essa doença funciona. E ela é assim. A mãe, que é negativa, no caso, uma mãe da luz ocorre que o filho ser positivo. Essa é a condição que tem que acontecer para essa doença. A mãe tem que ser de fator RH negativo e o filho de fator positivo. Que o que acontece? O sistema imunológico da mãe vai ver a proteína de RH positivo como uma ameaça ao corpo, porque ele não conhece ela. Essa é a primeira vez que ele vai ver, então ele enxerga como uma ameaça. Então vai começar a tentar destruir essas células, crendo que é uma ameaça. É por isso que isso é uma doença tão perigosa. Porque se não for cuidar direito, pode matar a criança. Por esse fato, o corpo da mãe negativo enxerga a proteína positiva no filho como uma ameaça ao corpo. Essa já é a base da questão. Porque isso também mata o fato da gente saber qual é o tipo da criança. No caso da segunda gravidez. Segunda criança tem que ser positiva. Porque ela tem a doença. Que é a mesma coisa aqui. Para essa doença acontecer, a mãe tem que ser negativa e o filho tem que ser positivo. E a gente aprendeu que essa doença é Rzão traço. Porém, como é que a gente pode descobrir o resto? Pensando nos genes da mãe. Como ela é recessiva, ela só tem gene recessivo para oferecer aos filhos. Ela não tem como entregar um Rzão. Ela só pode entregar o Rzinho para a composição genética. Então, fazendo com que seu filho seja Rzão, Rzinho. Que um Rzão é do pai e um Rzinho da mãe. Agora, vamos para tentar identificar as outras. Isso também já pode nos ajudar com... Não, melhor pular para as crianças em vez do pai. Vamos para agora as outras crianças.
que o texto também fala, que é a terceira. Ela diz que a terceira nasce sem a doença. Para ser sem a doença, quer dizer que o filho tem o mesmo tipo da mãe. Porque o corpo não enxerga como uma ameaça. O corpo não vê a necessidade de destruir. Ele enxerga como se fosse o certo, o natural das coisas. Então isso impede. Então isso é uma característica aqui. Se nesse caso, para a criança não ter a doença, ela tem que ser do mesmo tipo da mãe. Ambos têm que ser negativos. Já que como ele não tem a mãe não tem a proteína e o filho não tem, o corpo não estranha nada na composição do filho. Ele enxerga como se fosse o natural, certo? Então, nesse caso, terceiro filho é Rzão H negativo. Que a gente aprendeu que tem que ser Rzinho. E isso vai nos ajudar a encontrar o pai. Que nesse caso, vou escrever aqui para a letra P. A gente sabe que o pai teve que ser positivo. Por quê? Por causa do segundo. Esse Rzão teve que vir de alguém. A gente sabe que não foi da mãe. Então, só nos resta o pai. Que vai ser Rzão H positivo. Agora, o que pode fazer para encontrar o traço? Olhando para o terceiro. Veja, ele não é Rzinho. Um dos R's veio da mãe. Agora, um precisa ser do pai. Por conta que um corpo não consegue ter dois alelos do mesmo parente. Não tem como ele ter os dois da mãe. Nem é comum ter os dois do pai. Tem que ser um da mãe e um do pai. E como eles têm alelos iguais, quer dizer que cada um deles tem o mesmo alelo. Como a gente sabe que ele não tem um Rzinho, não puxou o Rzão do pai, falei errado, então quer dizer que ele puxou um Rzinho. Então quer dizer que o pai é Rzão, Rzinho. Ok? Agora, para o primeiro filho. Aqui, ela já pede, por favor, para você saber disso, já é necessário que você tenha um conhecimento ainda maior sobre o sistema imunológico e essa doença. Vamos lá. Primeiro filho. A mãe, ela não enxerga. Vamos voltar para o caso do segundo. Ela não enxerga o primeiro. Vamos. Nesse caso, ela não enxerga o filho como ameaça. Porém, como é que o corpo pode identificar uma ameaça que ele nunca viu antes? Isso acontece que precisou de uma gravidez anterior com o filho nas mesmas condições para o corpo aprender que isso é uma ameaça para quando acontecer novamente combater. Eu não sei se isso ficou claro o suficiente. Eu vou tentar explicar. Vamos lá. A mãe e o filho. Que já direto é positivo. Vocês não veem que a situação aqui é igual? A do 2 e o primeiro é parecida, porém há uma diferença. Nessa daqui, o primeiro, o sistema da mãe não vai atacar, ela vai estudar essa daqui. Ela vai começar a analisar e ver
O que é isso que está na minha frente? Principalmente que, vale relembrar, o primeiro contato que o sangue da mãe vai ter com o do filho nessa situação é durante o parto, ou um pouco antes, sendo que isso é um tempo tão curto que não dá tempo do corpo tentar eliminar, trazer anticorpos. Ele apenas consegue identificar, estudar e ver. Ok, isso é perigo. Então, se acontecer de novo, é para matar, é para eliminar, tirar do corpo, porque isso é perigoso. A gente não conhece. Isso aqui não está no nosso corpo, então não é certo. Então, no segundo caso, o corpo vai identificar e vai falar, ok, a gente já viu que isso é perigoso, mata. Vai tentar eliminar. Vamos explicar de novo. Para a mãe saber, para o sistema da mãe saber que é uma ameaça, o fato de ter proteína, foi preciso que essa proteína fosse mostrada primeiro. Então, isso é uma doença que só ocorre a partir da segunda gravidez. Só acontece na segunda gravidez de mãe negativa. E se a criança for positiva? Então, tem essas três condições para ocorrer. Negativa. E positiva. Tem que ter essas três condições para essa doença ocorrer. Pronto? Espero. Então, isso quer dizer que a gente aprendeu que o filho vai ser positivo. Porque foi ele que ensinou ao corpo da mãe a existência da proteína. E a ver a proteína como uma ameaça. Então, vemos Rzão, traço. E como a mãe só tem Rzinho para oferecer e um corpo não consegue ter, tem que ter um alelo do pai e da mãe, a gente sabe que do pai ele pegou o Rzão. Então, da mãe, ele só pode pegar Rzinho, fazendo que a resposta seja essa. Eu talvez possa ter sido um pouco confuso. Eu admito que eu não sou o melhor explicando em biologia, porém eu tentei ser o mais simples possível e direto explicando. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, você pode voltar no vídeo ou então me mandar mensagem falando: não entendi ainda tal coisa, tem que me explicar que eu faço isso. Sem nenhum problema. Obrigado.